Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso segundo vídeo do nosso workshop, nossa segunda aula aqui do nosso workshop. Se você não viu o vídeo anterior, o primeiro vídeo está ao lado aqui, eu sugiro que você veja, é interessante. Nele a gente trouxe um pouquinho dos requisitos para ter o SEBAS e falei um pouquinho da vantagem de ter o SEBAS. Lembrando que eu não falei lá, um dos requisitos é a entidade ter no mínimo um ano de atuação, um ano de existência. Então, sempre você pede a documentação anterior, a documentação do ano anterior, para poder requerer o SEBAS, quem está pedindo início. Quem está pedindo depois, que seria a renovação, é o documento do ano anterior também. Mas aí ela já vai ter mais um ano de atuação. Uma outra coisa é com relação, por exemplo, como esse workshop é só falar do SEBAS, da Assistência Social e da Educação, tem a questão da saúde também, interessante. Vocês podem colocar perguntas sobre a saúde também, eu vou responder. Inclusive, eu pretendo fazer um curso online sobre a certificação SEBAS. Inclusive, mesmo eu colocando para ser Assistência Social e Educação, eu vou colocar um módulo lá falando da parte de saúde também. Eu nem estou colocando na relação, mas assim, meio que surpresa, quem entrar lá vai ver que tem a parte de saúde também. Eu vou colocar também um pouco mais resumido, mas falando um pouco do SEBAS na saúde. Lembrando que quando a entidade tem atuação em mais de uma área, você tem que prestar conta das duas áreas, mas você presta essa conta de forma unificada no ministério onde é a sua preponderância de serviço. Por exemplo, se você sua entidade atua na área de assistência social e na área de saúde, por exemplo, você vai ter que, digamos que a área de assistência social prepondera, ou seja, os recursos financeiros são maiores e as despesas são maiores na área de assistência social. O que você vai fazer? Vai juntar a documentação da assistência social, juntar o documento que é prestação de conta também do SEBAS da saúde, juntar num documento só, num processo só e apresentar para o Ministério da Cidadania, que é onde preponderar o serviço. Se fosse lá na saúde preponderar seus serviços com relação a recursos financeiros e despesas, você protocolaria no Ministério da Saúde junto com os documentos do Ministério da Cidadania. E aí um ministério manda para o outro e devolve para ele depois já com o seu parecer. Lembrando que para ser deferido tem que ser deferido nos dois ministérios, não um só, tá bom? Hoje vou trazer um pouquinho do relatório de atividades do Ministério da Cidadania para quem atua na área de assistência social. Vou trazer um pouco resumido, uma parte resumida, outra parte mais detalhada de como tem que ser o seu relatório de atividades, tá bom? É isso, outras dúvidas deixa abaixo desse vídeo. E vamos conversando aí, tá bom? Um abraço, vamos para a tela agora, para a parte do relatório que eu quero te mostrar quais são os requisitos do relatório de atividade que tem que ser apresentado, tá bom? Um último detalhe também que eu tinha esquecido é sobre um e-book que eu fiz sobre certificação SEBAS, que abrange as três áreas, educação, assistência social e saúde. Algumas pessoas comentaram abaixo e tal, e outras pessoas estavam me cobrando isso. Eu vou disponibilizar ele, porque ele não está mais disponível, eu vou disponibilizar ele novamente só na última aula que tiver, eu vou disponibilizar esse e-book novamente para as pessoas que tiverem inscritas no workshop aqui, teve que escrever com o seu e-mail, eu vou disponibilizar novamente esse e-book gratuitamente, tá bom? Então, vamos para o relatório agora. Olá pessoal, vamos lá então, com relação ao relatório a ser apresentado no Ministério da Cidadania para as entidades que atuam na área de assistência social. Vamos lá para o modelo do Ministério. Essas informações você pode aproveitar para colocar em algum relatório de outros ministérios, tanto do Ministério da Saúde quanto do da Educação, mas a princípio esse aqui é o relatório geral que é apresentado no Ministério da Cidadania para as entidades que atuam na área de assistência social. E aí subentende-se a área de assistência social, tanto aquelas entidades que trabalham com criança, adolescente, trabalha com idosos, esses lar de idosos, os ILPIs, né, Instituto de Longa Permanência para Idosos, trabalha com pessoas com deficiência física, trabalha com defesa e garantia de direitos, assistência social no geral. Então, vamos lá. Vou trazer uma forma sucinta e depois uma forma um pouquinho mais detalhada de como deve ser preenchido o relatório de atividades. Lembrando que, se você não viu o vídeo anterior, sugiro que você veja ao lado aí o primeiro vídeo.
Compartilhe com as pessoas que você conhece, que precisam saber dessas informações. Abaixo desse vídeo tem também opções de fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Enfim, é isso. Vamos lá então, começando aqui. Então, a primeira parte do relatório é a parte que você traz o cabeçalho com os dados da entidade, nome, CNPJ, e-mail, endereço, a cidade e o estado onde a entidade atua e o CEP. Lembrando que a entidade, para requerer o SEBAS, a certificação de entidade beneficente de assistência social, e ter as imunidades tributárias, não pagar a cota patronal, que é os 20% sobre a folha de salário, PIS sobre a folha e outras contribuições, a entidade precisa ter no mínimo 1 ano de atuação, 1 ano de existência pelo menos, e os relatórios sempre é do ano anterior. Se eu estou agora em 2021, eu vou para dar entrada no pedido de concessão do SEBAS, para ter as imunidades tributárias e não pagar os impostos, a entidade precisa necessariamente apresentar um relatório de atividades do ano anterior, que é 2020, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro tópico lá que vem no relatório, objetivo geral. Vou colocar uma canetinha aqui para... Deixa eu pegar uma canetinha aqui para ajudar aqui. Tá, é o objetivo geral das atividades que você tem que trazer. Lá eu vou trazer detalhado o que é esse objetivo geral. Aí ela tem que descrever as atividades, serviços, programas e projetos. Para cada atividade, a entidade ela precisa necessariamente descrever de acordo com os tópicos que estão abaixo. Descrever a atividade realizada, qual foi o público-alvo dela, a quantidade de pessoas atendidas, dia, horário e periodicidade que é executada essa atividade, os recursos humanos utilizados, os profissionais que ela utilizou ali, assistente social, contador, etc. A abrangência territorial, é só no município, é mais de um município, é no estado todo, é no país, enfim. É isso, deixa eu só colocar uma corzinha aqui da tinta. Vermelha, acho que ajuda. Enfim, vamos para o próximo tópico. Os resultados obtidos também foram atendidos, aqui por exemplo, o que seria os resultados obtidos a partir das atividades realizadas? Atendemos 1.000 crianças durante o ano, 200 crianças, não importa. O importante é que você traz o número de pessoas atendidas e os resultados obtidos. Atendemos tantas famílias, dali saiu algum projeto que ajudou as famílias a geração de renda ou algo do gênero. A origem dos recursos da entidade, onde é que vem o recurso? Foi de alguma parceria com o poder público, um termo de fomento, um termo de colaboração, doação que as pessoas fazem voluntariamente para a entidade e aquele projeto foi desenvolvido com esse recurso, é algum serviço que a entidade vende, serviço, porque ela pode vender, não tem problema quanto a isso. Enfim, a origem dos recursos no geral. É interessante a entidade falar se há cobranças dos participantes. Por exemplo, a entidade que trabalha com idosos geralmente tem uma cobrança ali dos 70% do benefício previdenciário delas, né? Do BPC, aposentadoria ou pensão. É legal a entidade reter 70%, os 30% ela tem que devolver para o idoso. Há possibilidade de ficar com os 30%? Mas aí é um pouquinho mais aprofundado, teria que explicar melhor em outra oportunidade. Mas a princípio o legal de acordo com o Estatuto do Idoso, reter no máximo 70%, até 70% do recurso do idoso. No entanto, outras áreas de assistência social não é permitida cobrar. Com exceção lá a educação pode cobrar e na saúde também pode. Tem umas limitações lá, né? Tem algumas contrapartidas da entidade que tem que ocorrer. Mas na questão de assistência social tem que ser 100% gratuito. Você não pode cobrar em hipótese alguma. Falar, mas os idosos não é cobrança? Não, não é cobrança. É considerado como participação no custeio da entidade. Eles só participam do custeio. Assim,
a grosso modo, seria um pagamento de fato, né? Mas a legislação encara como não sendo pagamento, sim participação no custeio da entidade. Então, dos idosos é possível reter 70% do benefício deles. As despesas com atividade é interessante você colocar, porque é com base nas despesas das entidades que vai saber qual é a preponderância do serviço da entidade. Se ela atua na área de assistência social unicamente ou conjuntamente na área de saúde ou educação. Interessante colocar as parcerias também. Geralmente, às vezes, a entidade tem parceria com CRAS, CREAS, outros, ou alguma empresa, alguma outra entidade. Então, é interessante que se coloque as parcerias nesse relatório. Enfim, assim, um resumão do resumão é isso, o relatório de atividades, que tem que conter esses itens aí. Mas vamos detalhar um pouco melhor agora. Então, o que seria aqueles objetivos geral da entidade? Então, nesse tópico, ela deve ser abordada de forma ampla qual a finalidade da entidade. Então, você vai ter que dizer nesse item qual a finalidade da entidade. Geralmente, essa informação vai estar lá no estatuto, onde você pode descrever também os objetivos gerais específicos da entidade. Essa informação vocês podem tirar do estatuto social da entidade. Geralmente vai estar ali. Assim, fatalmente vai estar ali, bem no início mesmo do estatuto. Atividade de serviços, programas e projetos. Aquela inscrição que você tem no CMAS, no Conselho Municipal de Assistência Social, ou no COMAS, que é em São Paulo, ou em Brasília, que é CASDF. Então, aquela informação ali que você se inscreveu, com certeza atividades, programas, projetos e serviços vai estar ali no seu certificado do Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social. Por quê? Porque é a sua atividade que foi escrita, a entidade se inscreveu dizendo que atuava naquela área. Então, dali você pode tirar as informações, inclusive dos relatórios que você já fez para os conselhos municipais de assistência social. Então, você tem que, na verdade, descrever as atividades envolvidas por sua entidade. Interessante aqui, na verdade, além de falar da sua área de atuação, que é se ela é assistência social, se ela é educação, se ela é saúde, falar qual a localidade que você atua. Quando você tem por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de uma capital, Belo Horizonte. Você tem uma entidade em Belo Horizonte, só que ela atua em todos os municípios além de Belo Horizonte. A legislação preconiza que, se você tem uma inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social do Belo Horizonte e você atua em outros municípios, você tem que inscrever o seu projeto lá no Conselho Municipal local daquela cidade. Tem muito indeferimento nesse caso, eu tenho pegado muito indeferimento assim. Tem como justificar quando é uma coisa bem pontual tal, mas assim, no geral, para dar uma segurança maior, atua no município lá, vá lá e pega aquele projeto que você faz um relatório daquele projeto, faz com base nesse relatório aqui mesmo. Vai no Conselho Municipal de Assistência Social e inscreva aquele projeto. Fala, já tenho inscrição da entidade em Belo Horizonte, não precisa escrever mais a entidade. Está aqui o comprovante que a entidade é inscrita em Belo Horizonte. E eu quero inscrever o projeto no Conselho Municipal de Assistência Social porque a gente atua num projeto aqui nesse município, atendendo famílias carentes, etc. Não importa qual projeto que seja. Importante que seja na área de assistência social. Você vai lá e inscreve aquele projeto naquele Conselho Municipal de Assistência Social, porque com certeza o Ministério da Cidadania, quando você tanto na renovação quanto na concessão for fazer isso, pedir a concessão ou a renovação, eles vão pedir essa certificação. Vai ver no teu relatório de atividades, que é a abrangência. Eu atuo lá no município X, mas minha sede é em Belo Horizonte. Pô, se você tem, cadê a inscrição no Conselho Municipal lá? Mas eu tenho inscrição no Belo Horizonte. Sim, mas a legislação diz que você tem que ter inscrição em todos os municípios que você atua, em toda a área. Mas meu município não tem Conselho Municipal de Assistência Social. Então tem que ter inscrição uma inscrição estadual, então, de assistência social. Mas você tem que ter inscrição. Salvo algumas exceções que aí não dá para explicar aqui agora, não vai ficar muito longo o vídeo. Mas, enfim, essa é a regra, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Descrição da atividade realizada. O que e como foi desenvolvido. Então é interessante você explicar direitinho
o que você desenvolveu ali, como foi que foi desenvolvida aquela atividade, é uma questão descritiva mesmo da sua entidade. Um exemplo aí é convivência de crianças, deixa eu pegar aqui, convivência de crianças e adolescentes, geralmente no contraturno ali, né? Você tem que explicar tudinho as atividades, quem foi que participou, a quantidade de criança que participou, se a entidade atende aquelas crianças no contraturno, se ela estuda de manhã, é à tarde que vocês atendem, se ela estuda à tarde, é pela manhã que vocês atendem ela, é interessante se colocar esses pormenores aí. Colocar de algumas oficinas que elas participaram, explicar tudo direitinho, se foi oficina de arte, de informática, de dança, de esporte, se foi só reforço escolar. Então você tem que trazer descrito todas essas informações pormenorizadas no seu relatório. Lembrando que além daquela inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social, para quem atua com criança, precisa da inscrição lá no CDCA também, no Conselho de Crianças. Essa inscrição é fundamental. No caso de idoso, não há necessidade de escrever no Conselho de Idoso ou algo do gênero. Eles não têm pedido, mas de crianças geralmente eles têm pedido a inscrição. Então aqui você tem que falar também quem for o seu público-alvo, quem foram as pessoas, quais a oferta esteve direcionada. Então você precisa falar qual foi a atividade. Então tem que falar, como eu falei em cima aí, música, dança, reforço escolar, teve reuniões com os pais, por uma questão de fortalecimento de vínculo. Então tem que trazer todas essas informações aí. Vamos pro próximo. Então é necessário caracterizar o público-alvo, citar dentre outros elementos a faixa etária interessante aí, até para saber se realmente é criança, adolescente, qual o sexo, a escolaridade delas, tem que se colocar, citar as parcerias com CRAS, CREA, se há parcerias, não é necessário ter parcerias, mas é interessante colocar se existir, tá bom? A quantidade de pessoas atendidas, estou tentando encontrar aqui o cursor, tá? A quantidade de pessoas atendidas, tem que colocar o número de pessoas atendidas, que participou do seu projeto, o dia, horário e periodicidade, você pode colocar lá também, tem que colocar também esses detalhes. O exemplo aí é segunda-feira, das 8 às 12, durante todo o ano, por exemplo, todo o ano em 2020, que seria o ano de referência aí para quem vai entrar com pedido ou quem vai pedir a renovação agora em 2021. Os documentos tem que ser de 2020. Os recursos humanos que foram utilizados, citar os profissionais que atuaram em cada atividade. Você tem que colocar quem são esses profissionais, qual a formação deles, vou te mostrar um pouquinho para frente direitinho. O vínculo de trabalhista que ele tem com a entidade, se é por contrato, se é voluntário, você tem que colocar, é necessário colocar essa informação. O exemplo aí de profissionais, um psicólogo, um funcionário da entidade que contém contrato de 40 horas semanais, um assistente social. Você pode colocar tantas horas, colocar, tem um voluntário, tem um estagiário, por exemplo, que não tem exemplo aí. Então é necessário se colocar. E o quadro, o resumo aí das profissões é colocar isso aqui, como está abaixo aqui, né? Esse quadrinho aqui. Um assistente social, quantidade de 2 assistentes social, 30 horas, seletista. Um pedagogo trabalha 8 horas e é voluntário. E aí se tiver estagiário, se coloca. Precisa dessa informação, necessariamente. Se não colocar, eles vão pedir depois uma diligência e vai atrasar mais ainda seu pedido de concessão. Quando é renovação, não tem muito problema, por quê? Porque você, enquanto analisa a sua renovação, a anterior permanece válida. Mas quando é concessão, atrasa seu pedido, porque se você não protocola tudo certinho no início, acaba que ocorre diligência e demora mais ainda. No entanto, quando não há esses problemas de incongruência a ser sanada em diligência, é muito mais rápido a análise do processo. Lembrando que o processo se analisa em 180 dias legalmente,
No entanto, agora como está no Ministério da Cidadania, está online, ocorre que o último que eu fiz demorou 40 dias para eles analisarem, mas estava tudo certinho e eles deferiram, deu tudo certo. Abrangência territorial, que eu tinha falado, é interessante essa questão da abrangência territorial, ter cuidado nela. Se você atua, não tem aquela inscrição, tem inscrição na capital, por exemplo, vamos citar São Paulo. Capital São Paulo, você tem inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social lá, que chama de Comas. Só que você fala, minha abrangência é todo o estado de São Paulo, além da capital eu atuo em outros municípios. Lembrando, tem que ter inscrição no Conselho Municipal nos municípios também. Não necessariamente a entidade precisa ter uma inscrição em um conselho, onde está a matriz dela, e nas filiais ela atuar só com escrevendo o projeto, o programa lá naquele município. Ela só precisa demonstrar que tem inscrição na capital e que naquele município específico, naqueles municípios, ela já tem inscrição, pedir inscrição lá nos conselhos municipais do projeto que ela desenvolve no município. Lembrando que aquelas que não têm filial, mas ela só tem uma matriz sozinha, sem filial, e ela atua no município, tem que ter inscrição do projeto também lá. A não ser que seja uma coisa bem pontual, mas você tem que justificar isso no relatório. Porque quando você colocar aqui que atua em vários municípios, ele vai perguntar, cadê? Você falou que atua em tantos municípios, cadê a inscrição no Conselho Municipal daquele município? Que aqui não está aparecendo na documentação, no seu relatório. Na documentação apresentada não tem o comprovante aqui. Enfim, é isso. Vamos para os resultados obtidos aqui, a partir das atividades realizadas. Então, você deve descrever quais foram os resultados alcançados com... É mais descritivo mesmo aqui. Com o desenvolvimento da atividade, quais foram os resultados, qual foi a repercussão naquele município, naquele projeto, para aquele público-alvo que você pretendia atender, né? E aí, na verdade, tem essa questão aqui que é interessante observar. A coerência com os objetivos. Se eu lá em cima, eu lá atrás, eu falei dos objetivos específicos, que é atender criança, e aqui nos objetivos eu tenho outro projeto que fala que é atender idosos, tem uma coisa errada. A não ser que lá tenha crianças e tenha idosos também, por exemplo. Mas tem que manter essa coerência aí do que está nos seus resultados obtidos dos seus projetos com o público-alvo lá dos seus objetivos específicos ou gerais lá, que inclusive está no seu estatuto. Com relação aos resultados ainda, é interessante você colocar essa questão do quantitativos ou qualitativos. Então, você botar a quantidade de pessoas que foram atendidas também pode repetir aqui, não tem problema, mas falar da qualidade do que foi desenvolvido ali é interessante. A origem dos recursos, detalhando agora, de onde que vieram essas receitas para você executar? Com certeza, ou alguém doou, ou foi projeto de parceria com o poder público, foi doação de uma empresa, ou foi sócios da instituição que fizeram doações, ou fizeram contribuições mensais. Enfim, você vai ter que colocar de onde veio essa informação, esses recursos. Inclusive, vai fazer parte lá da sua demonstração do resultado do exercício, lá na parte contábil, tem que vir essa informação. E lembrando que tem que manter coerência, os valores que você coloca aqui, a origem dos recursos, que na frente eu vou falar de valores, os recursos daqui com as suas demonstrações contábeis. Senão, você pode cair num erro e ter que justificar algo injustificável. Então, convênios, aqui está convênios, mas na verdade nem há mais convênios, agora é termo de fomento, colaboração, ou mudou pela lei 13019, a lei do novo marco regulatório, mudou esse nome. A entidade não faz mais convênio com o poder público. Termo de fomento, colaboração, agora. As parcerias firmadas com prefeituras, secretarias, órgãos públicos, doações de pessoas físicas e jurídicas, entre outros. Enfim, é isso. Vamos para o próximo tópico. Destacar as atividades gratuitas.
Muito embora você receba recurso, por exemplo, lá de um termo de parceria com o poder público, mas o público que é atendido, eles não pagam para executar. Fala, mas como é que a pessoa recebe salário se eles não, isso não é pagamento? Não. Isso aqui, na verdade, ele está perguntando do público que é atendido. Você recebe o dinheiro da prefeitura, por exemplo, de um termo de parceria com o poder público, um termo de fomento. No entanto, aquilo, você está exercendo uma atividade de assistência social, e o importante é que os usuários não sejam pagantes, entendeu? Tem que ser gratuito, 100% gratuito, com exceção lá da questão dos idosos, que tem aquela retenção de 70%. No entanto, não é pagamento, é considerado participação no custeio da entidade. Enfim, e aqui traz o próximo tópico exatamente sobre essa questão dos idosos. As entidades que ofertam acolhimento institucional para idosos poderão ser certificadas pelo Ministério da Cidadania, desde que eventual cobrança de participação dos idosos no custeio da entidade se dê nos termos do limite do Estatuto do Idoso, até 70% do BPC, o benefício previdenciário ou aposentadoria, né? É a mesma coisa. Enfim, é isso. A entidade que trabalha com idosos recolhe até 70%. Além disso, não pode recolher porque não tem direito à certificação SEBAS e tem que voltar a pagar os impostos novamente. Quem já tem a certificação. Quem não tem, vai ser indeferido. A possibilidade de reter os 30%, eu pretendo fazer um curso. Estou, na verdade, já gravando um curso sobre essa área de assistência social no geral, e eu detalho como é que a entidade faz isso de forma legal, sem ocorrer nenhum problema e conseguir as imunidades tributárias mesmo recolhendo além dos 70%. Mas aí é uma questão mais detalhada, eu vou trazer num curso. Lá no último vídeo eu vou falar sobre isso mais detalhadamente, porque aí eu tenho experiência de trabalhar com várias entidades no Brasil inteiro, tanto fazendo a parte de assessoria quanto de recursos quando ela perde a certificação ou tem indeferido a certificação, para mudar muitas delas, porque recolhe além de 70%. Mesmo assim, a gente tem como justificar, mas tem que justificar da forma correta. Enfim, vamos para o próximo aí. Ele fala para fim de requisitos, para fim de comprovação desse requisito, além da documentação exigida, a entidade deve apresentar. Ele está falando da questão dos idosos. É uma relação de idosos, inclusive, nesse curso que eu falei que eu pretendo anunciar na última aula desse workshop. Eu tenho esses modelos de idosos que tem que ser apresentado. Esse modelo, essa planilha que traz relação nominal. Além dela apresentar todos a questão dos contratos também. As cópias dos contratos têm que ser mandadas todas, 100%. E também com relação à parte da tabela de idosos, tem que trazer valores também que eles estão contribuindo. E tem como justificar isso aqui, fazendo um paralelo com a demonstração do resultado do exercício, a parte contábil. Tem que ter cuidado com isso. O valor que você declara na relação nominal tem que bater com o valor da parte contábil, senão, dando qualquer incongruência, é indeferido de plano diretamente. No entanto, assim, eu falo de reter até 70% dos benefícios do idoso, mas pode também não cobrar nada do idoso, melhor ainda. O melhor é não cobrar, mas se cobrar os 70%, que não é considerado cobrança e sim participação no custeio das atividades da entidade, nesse limite aí, não tem problema a cobrança, essa retenção, não é nesse limite. Mas se não tiver nenhuma cobrança, não tem problema. Mas se tiver cobrança também, a gente precisa falar sobre isso, porque as despesas com os pagantes, que se cobrar além de 70%, não pode exceder os não pagantes, que é os que recolhem no máximo até 70%. No entanto, há aquela possibilidade de retenção de todos eles dos 30%, mas tem uma justificativa boa. Primeiro, uma das alternativas é ter a curadoria do idoso. Se você tem a curatela do idoso, você pode recolher os 100%. No entanto, você tem que tirar os 30% e botar na conta específica do idoso. Pode ir para a entidade se não tiver curatela? Até pode, mas aí numa análise mais profunda eu explico sobre isso.
Cópia do modelo de contrato, tem que mandar para eles. As demonstrações de gratuidade de relatório de atividades não isentos, necessidade de apresentação de documentos contábeis, tá? Mesmo que você não cobra nada de ninguém, nem zero centavo de cópia de idoso, mesmo assim, tem que conter essa informação lá no relatório de atividades e também na apresentação contábil lá, geralmente na demonstração do resultado do exercício, e nota explicativa também, que eu também trago modelos de nota explicativa, como é que faz a DRE certinha, tem que mostrar qual é a legislação correta que tem que seguir, enfim. Vamos lá, as despesas de atividades, essa despesa de atividades aqui no geral, ela tem que bater exatamente com o que consta lá na parte contábil, viu? Tem que ter cuidado com relação a isso aqui. Você bota no relatório um valor e o contador coloca outro. Eles vão analisar. Esses pontos chaves que eles analisam na hora de fazer um parecer sobre se sua entidade vai ter a certificação deferida ou indeferida. Tem que ter esse cuidado. Tem as parcerias no finalzinho já. Você traz todas as parcerias que você tem com CRAS, CREAS, outras entidades, etc. Tem que trazer todas essas, ou com o poder público, alguma termo de parceria com o poder público. Então é interessante que você demonstre toda essa questão das parcerias. Ela é fundamental para poder instruir a questão do relatório. É isso. No final, o presidente da entidade assina, ou a presidente assina. Enfim, é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo. E deixa sua mensagem abaixo, seu questionamento. Com relação a alguma dúvida, pode deixar que a gente vai estar respondendo nos vídeos seguintes. Compartilhe com outras entidades, com outras pessoas que precisam saber desse assunto. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço.